bem com vocês? Semana passada a gente viu algumas classificações das plantas e eu deixei avisadinho que essa semana a gente falaria especialmente das angiospermas, já que elas eram um grupo muito grande e que tinham muitas informações. Então a gente vai falar um pouquinho sobre ela. Eu mantive até a mesma imagem para vocês olharem para a imagem e falar, aquela planta amarela lá que a Tayane queria falar, né? Então vamos lá, pessoal. É o seguinte, só relembrando aqui que a gente estava falando sobre a evolução das plantas, né? Então aqui eu tenho mais algas que não são classificadas no reino das plantas, elas estão lá no reino protoctista, e aí elas não são classificadas assim porque elas não têm tecidos verdadeiros, mas aí quando eu entro já nas briófitas eu começo a apresentar tecidos verdadeiros. E aí quando eu passo das briófitas, apesar de elas não serem consideradas, não terem órgãos verdadeiros, que seriam folha, caule e raiz, a gente tem filóide, cauloide e rizóide, que são pseudos órgãos, mas que ainda assim já são classificados dentro do reino plantio. E aí, quando a gente avança das briófitas, que a gente lembra que as briófitas têm aquelas características de não possuírem vasos condutores, de serem pequenininhas, de precisarem de água para reprodução, a gente avança já para as pteridófitas, que está representada aqui pela samambaia. E no caso da samambaia, a gente já começa a ter a presença de vasos condutores, que já é diferente das briófitas, mas as samambaias ainda precisam... As samambaias não, vou corrigir. As pteridófitas ainda precisam da água para a reprodução. Quando a gente avança nessa questão da evolução, a gente tem o aparecimento das sementes, que estão lá nas gimnospermas, ou seja, só a partir das gimnospermas em diante que nós temos a presença das sementes. Antes disso, nada de semente. Mas as gimnospermas já têm vasos condutores, já possuem tecidos, não dependem mais de água para reprodução e elas apresentam sementes. E aí, por último, a gente vai para as plantas consideradas as mais evoluídas, que são as angiospermas. Elas possuem tudo: tecido, vasos condutores, sementes e ainda por cima apresentam flor e fruto, ok? Por isso que eu deixei ela por último, porque ela tem todas essas características aqui, ok? Então vamos lá, lembrando algumas coisinhas. Então, possuem flores, frutos e sementes. Essas sementes são protegidas pelos frutos, nós comemos esses frutos, e elas independem da água para reprodução. Isso aqui estava lá na última aula, lá como característica. E ainda por cima, a gente sabe que das 350 mil espécies de plantas conhecidas atualmente, pelo menos 250 mil são consideradas angiospermas. Então, com certeza é o grupo da espécie que tem mais quantidade, ok? Então, olha que bonitinha essa florzinha rosinha, e vocês provavelmente já viram alguma parecidíssima com essa. Essa aqui é uma florzinha, e vocês possivelmente, eu quero que vocês deem um foco aqui, ó, dá uma olhadinha aqui, uma reparadinha aqui, que vocês possivelmente já viram isso aqui, e eu vou falar um pouquinho sobre isso aqui. Então, se eu desse um zoomzão lá aqui, ó, nessa região todinha aqui dessa flor, eu estaria vendo esse esquema aqui, ó, e olha quanta coisa tem nesse esquema da flor da angiosperma. É muito nome, vocês já viram essa imagem em algum momento, eu sei que no quinto ano vocês estudam isso, e a gente vai dar uma relembrada em algumas coisas e conhecer outras coisinhas novinhas. Então, olha só, pessoal, algumas coisas que eu vou dar enfoque aqui. Vou começar aqui pela parte de baixo e depois eu vou falar da parte de cima da plantinha, da florzinha, ok? Então, vamos lá. Olhando aqui pela parte de baixo, eu tenho 3 coisinhas. Eu tenho o pendúculo, que é onde vai fixar lá a sua flor. Eu tenho a sépala, que é esse pedacinho aqui, como se fosse uma folha, né? Mas não chega a ser uma folha. E eu tenho o receptáculo. O receptáculo, pessoal, é o local onde vai... O nome já diz, né? Receptáculo. Ele vai receber a flor, ok? E aí, dentro da flor, eu tenho 2 tipos, pessoal. Eu tenho, na verdade, 3 tipos de flores. Eu tenho a flor que pode ser só feminina, a flor que pode ser só masculina e a flor que pode ser ambos, tanto feminina quanto masculina. Como que eu sei isso? Olhando para as estruturas. Então, olha só, se eu tiver só esse pedaço aqui na minha flor, eu vou chamar... Isso aqui é a parte feminina, é o famoso gineceu. Então, lá tem o ovário e a gente vai ver o nomezinho bonitinho de cada um deles. Então, essa parte aqui, ó, que seria essa parte de dentro aqui, é a parte feminina da planta. A parte masculina tem a antera, que são essas coisinhas que ficam aqui do ladinho, como se fossem umas anteninhas, né? Por isso que o nome deles também tem esse nome, antena. E aí, o pessoal...
Se eu tiver só esse pedaço, é uma flor só feminina. Se eu tiver só isso aqui, é uma flor só masculina. E se eu tiver os dois juntos, igual tá aparecendo aqui nessa imagem, eu tenho uma flor que é feminina e masculina. Então vamos lá, olha só, hein? Então, ó, deixa eu rabiscar. Eu gosto de rabiscar. Então vamos lá. A gente tá falando aqui agora, vamos falar sobre a parte feminina da plantinha. Cadê minha caneta que não aparece? Agora apareceu. Essa parte feminina aqui, ó. Isso aqui é a parte feminina, que está circulado de vermelho. Quais são os componentes da parte feminina? Eu tenho o estigma, que é essa região de cima. Eu tenho o estilete, que seria esse caminho aqui, ó, toda essa região aqui que eu vou fazer. E eu tenho o ovário, ok? Que fica aqui dentro. E dentro do ovário, obviamente, fica um óvulo. Então, eu tenho 4 componentes. Estigma, estilete, ovário e óvulo. Então, vou colocar aqui, ó. 1, 2, 3. Minha letra tá bonita, hein? Olha, até o final do ano eu consigo melhorar minha letra no mouse. Quando eu tenho esses componentes aqui, esse conjunto, quando eu falo do conjunto, eu chamo isso de pistilho. Mas isso aqui é só o nome do conjunto. O que eu quero que vocês saibam mesmo é o estigma, estilete, ovário e óvulo, ok? Agora eu vou mudar a cor da minha caneta. Vou botar ela de azul para ficar de menino. Mas não é... Vou botar de verde, porque azul não é coisa de menino. Vou colocar de azul para ficar diferente, tá? Porque senão vai bater o verde com verde aqui. Então, vamos lá. A parte masculina é essa região aqui, ó, que eu tô circulando. Olha que coisinha. A parte masculina é mais fácil, né? A parte masculina tem a antera e tem o filete. Ok? Então, a antera é a partezinha lá de cima, que é como se fosse uma anteninha. E a parte de baixo é o filete. Tudo que é masculino eu vou chamar de androceu. Ah, eu não sei se eu coloquei isso no próximo slide, mas eu vou escrever aqui, ó. Androceu. Olha que coisa bonita, que letra bonita, hein? Tô parecendo aquelas crianças da primeira série que tá aprendendo a escrever. E a parte feminina é chamada de gineceu, ó. Gineceu. Ai, meu Deus do céu. Vocês já ouviram falar sobre isso? Aí no próximo slide tá escrito isso bonito, quer ver? Ah lá, viu? Não disse? Então é o seguinte, pessoal, as partes mais femininas e masculinas da planta. Feminina, gineceu, masculina, androceu. Isso é uma coisa que vocês precisam saber, ok? Não pode esquecer. Então, olhando aqui pro esqueminha, a gente sabe que o feminino é composto pelo estigma, estilete, ovário e óvulo, e o masculino é feito pelo antera e pelo filete, ok? E essa parte de baixo aqui tem a sépala, que é como se fosse uma estrutura, como se fosse uma folha, mas não é. Nós temos aí, desculpa, a sépala é esse pedacinho aqui de baixo, a pétala, né? A gente conhece as pétalas que vocês ficam lá bem biqué, mão biqué, que eu sei, e o receptáculo, que é onde vai receber a flor, ok? Vamos dar continuidade aí na reprodução. Pessoal, quando eu falo em reprodução, vocês provavelmente já ouviram falar sobre polinização. Então, quando eu falo de reprodução das angiospermas, eu tenho a reprodução sexuada e a reprodução assexuada, mas eu vou focar aqui na reprodução sexuada, que é a parte mais importante pra gente, que nada mais é do que a polinização, ok? Então, se perguntarem para vocês assim, ó, o que é polinização? É o processo de reprodução das angiospermas, ok? Como que ela acontece? Simples. Lá na antera, eles vão produzir o grão de pólen, lembra? O masculino. Então, o grão de pólen é o gameta masculino. Vou rabiscar aqui para poder decorar aqui, porque eu sou dessa. Então, vamos lá. O que são os grãos de pólen, na verdade? São gametas. Eu preferia escrever no texto, né? São gametas masculinos, ok? Vou até consertar aqui para ficar bonito. Gametas masculinos, ok? Vou botar só assim. E aí o que acontece? Essa antera produz esses grãos de pólen. E esses grãos de pólen podem ser levados até a parte feminina da planta por várias maneiras. Primeira maneira delas, pelo vento. O vento pode bater, carregar e espalhar esses grãos de pólen. Outra maneira, eu posso ter agentes polinizadores, daqui a pouco a gente vai falar sobre eles, geralmente são insetos, que vão lá na antera, acabam se sujando todinho ali para poder pegar o néctar da planta, e aí eles carregam esse grão de pólen, quando vão em outra planta, eles acabam fazendo a fecundação. Então, olha só, os grãos de pólen, quando chegam lá na parte feminina, eles vão passar aqui, ó, pelo estigma e vão passar pela que é chamada de formação do tubo polínico. Então, esses grãos de pólen, eles vão caminhar, eles vão fazer este caminho aqui, ok? Até encontrar quem?
o óvulo que fica lá no ovário. Então, aqui dentro tem um óvulo, que é essa regiãozinha aqui, que fica dentro do ovário. Quando esses grãos de pólen encontrarem esse óvulo, vai acontecer o quê? Ah, que bonito! Formação do embrião. Você vai fecundar o grão de pólen com o óvulo que estava ali dentro do ovário, vai dar origem a um embrião. Esse embrião vai se desenvolver, vai formar a semente e o fruto. E essa semente e fruto pode, por exemplo, cair da árvore e formar e germinar se ela chegar num local adequado. Então imagina o seguinte, ó, olha que coisa interessante, ó. Tem a antera que produz o grão de pólen. Esse grão de pólen, de alguma maneira, pode ser pelo vento, pode ser pela chuva, pode ser pelo agente polinizador. De alguma forma, esse grão de pólen vai ser levado até a região feminina da planta, que é vai fazer o tubo polínico, que aí vai caminhar, ele vai fazer realmente esse processo de caminhada aqui, ó, de passar por todo esse tubinho aqui até ele chegar no ovário. Lá vai acontecer fecundação, junto com o óvulo, vai juntar grão de pólen mais óvulo, juntou tudo, formou embrião. Esse embrião vai se desenvolver, vai formar a semente com fruto. O fruto geralmente a gente come, a semente a gente dá aquela cuspida, e aí se essa semente cair em algum lugar que é propício para germinar, essa semente vai se tornar uma nova plantinha. Coisa fácil, né? Tranquilo. E aí, ó, dá uma olhadinha aí nos agentes polinizadores, ó. Pode ser por insetos, pode ser por aves e pode ser por mamíferos. Mamíferos, tá? Mamíferos, isso aí. O morcego também é capaz de fazer isso. Para quem não sabe, morcego, né? Ele é um mamífero, tá, pessoal? E aí, olha só, coisa muito importante. Para acontecer a polinização, para esses agentes polinizadores chegarem lá, as flores precisam ser vistosas. Então, elas precisam chamar a atenção desses agentes. Elas precisam ter cheiro para poder atrair esses agentes polinizadores. E outra coisa também importante é que elas precisam ter néctar. Principalmente a gente fala, tem que ter um néctar, né? Aquele negócio gostosinho. Por isso aí, então tem que ter essas três características principais para poder atrair esse monte de agente polinizador para eles chegarem lá. E aí, quando eles chegam lá, pessoal, olha só, imagina que isso aqui, pessoal, é um super zoom. E não é o zoom completo. Isso aqui é o super zoom, por exemplo. Se eu pegasse aqui, ó, essa região aqui da plantinha, eu desse um super zoom. Seria mais ou menos isso aqui que o inseto tá vendo. O grão de pólen, ele é tão pequeno, mas tão pequeno que eu preciso ver ele no microscópio, ok? Então isso aqui é um super zoom de uma florzinha. Então imagina que o seu insetinho, eu vou fazer o meu insetinho aqui, ó. Meu insetinho vai ser... Deixa eu ver o que vai ser. Vai ser minha seta mesmo, tá, pessoal? Porque eu não vou conseguir desenhar, não. Ele vai chegar nessa região aqui. E repara como é que ela é meio fechadinha. Então, esses grãos de pólen que estão aqui todos espalhadinhos, eles vão grudar no meu inseto. Olha como é que ele fica bonitinho, olha. Ele fica todo grudadinho com os grãos de pólen. Então, ele consegue carregar esses grãos de pólen para outra planta. E vocês podem estar se perguntando assim para mim... Tá, então toda vez uma planta vai fecundar com a outra? Não necessariamente. Às vezes, uma mesma planta, por ela possuir os dois tipos, ó, vamos voltar lá um pouquinho aqui, ó. Imagina essa plantinha aqui. Ela tem tanto a parte masculina quanto a parte feminina. Você parou pra pensar que às vezes pode bater um vento? Ó, vou fazer o vento, hein? Vou botar até o vento de uma outra cor aqui, ó. Vou botar o vento de verde. Imagina que bater um vento aqui, ó. Ó o vento batendo... Aí os grãos de pólen que estavam aqui, vou trocar a cor da caneta para ficar bonito, né? Os grãos de pólen que estavam tudo aqui, ó, eles podem ser carregados para o vento e caírem aqui dentro. Então pode acontecer o que é chamado de autofecundação, quando uma planta tem a região masculina e a feminina e ela mesmo se fecunda. Isso é chamado de autofecundação. Mas também tem a opção de que você tem um agente polinizador que vai pegar numa planta masculina e vai levar até uma outra planta feminina, ou um agente polinizador que vai pegar numa planta que é masculina e feminina, mas vai carregar para uma outra planta, ou esse agente polinizador pode fecundar a mesma planta. Então eu tenho esses processos de autofecundação e de fecundação externa, que é quando são duas plantas diferentes, ok? Só para tirar essa dúvidazinha aí, para vocês entenderem que uma planta pode se autofecundar, ou seja, ela mesma fecundar com ela mesma, ok? E aí, quando eu falo das frutas, eu estou falando de coisa boa, coisa que vocês gostam de comer, e eu duvido que tenha alguém aqui que coma todas essas frutas que tem aqui. E eu venho dizer uma coisa que não tem discussão, vocês não estão preparados para isso, maracujá é a melhor fruta que tem.
É isso, não adianta discutir comigo, pessoal. Então, olha só, se vocês repararem, eu tenho aqui, ó, sempre que eu pego um fruto, que a gente chama de fruta, né? A gente tem sempre os carocinhos. Os carocinhos são as sementes e a parte que envolve as sementes é chamado de fruto. Então, esse fruto tem a função de proteger essas sementes, até mesmo para essas sementes conseguirem chegar nos locais adequados, ok? Para fecundar e por aí vai. Então, olha só, o fruto, ó, isso aqui é muito importante, hein? O fruto nada mais é do que o ovário da planta, galera. Então, quando a gente fica comendo lá, ah, que coisa maravilhosa. A gente está comendo a fruta, a gente está comendo nada mais nada menos do que o ovário da planta. E a semente nada mais é do que o embrião. Então, não confundam. Semente é o embrião e o fruto é o ovário. E o fruto tem função de proteção da semente, ok? Isso aqui é perguntinha que vai cair lá no exercício online, tá? Já pode anotar aí. Outra coisa também muito importante, quando a gente fala lá das sementes, a gente tem 2 tipos de semente. Olha só, peguei aqui milho e feijão. E eu quero que vocês reparem numa coisa. Se eu pegar um milho e partir o milho no meio, eu vou conseguir ver um cotilédone só, uma região só. Mas se eu pegar o feijão e partir ele no meio, eu crio 2 abinhas. E dessa forma que eu crio 2 abinhas, eu tenho 2 cotilédones, ok? Então, é o seguinte, pessoal. Dentro das angiospermas, dentro das sementes, eu tenho 2 classificações. 1 cotilédono e 2 cotilédonos. Então, eu tenho as monocotiledôneas e as dicotiledôneas, ok? Lá no texto explicativo, eu vou dar mais exemplos de como identificar, de quais são as espécies de semente, quais são os alimentos, né, que a gente come, que são monocotiledôneas, no caso aqui o exemplo é o milho, e as dicotiledôneas, que no caso aqui é o feijão, ok? Se vocês lembrarem, se eu fosse partir o feijão no meio, teria outra partezinha dela aqui, ó, desenhadinha aqui, ok? E a gente diria que ele tem 2 cotilédonos, um do lado direito, um do lado esquerdo. No milho, se eu partir o milho no meio, eu vou continuar tendo um cotilédono só, ok? Então isso é muito importante. E aqui eu coloquei para vocês poderem ver, é um mapa mental. Vocês devem estar me xingando, reclamando comigo. Só tá que saco, toda semana tem que fazer um mapa mental? Tem que fazer um mapa mental, ó. Aqui, ó, tem até o exemplo aqui, ó, das monocotiledôneas, ó, de quem são, quem não são e por aí vai, ó. Então as monocotiledôneas tem aqui trigo, aveia, cevada, bambu e as dicotiledôneas, feijão, amendoim, soja, ervilha, então tem vários exemplos. O que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês montem, vai sair meu slide, ó. Eu quero que vocês montem um mapa mental agora só sobre as angiospermas. E eu vou explicar por quê. Principalmente com o nome das estruturas das flores, ok? Esse mapa mental aqui não pode ser copiado. E por que eu estou pedindo para vocês fazerem isso toda a aula? Porque o mapa mental nada mais é do que um resumo daquilo que vocês acabaram de estudar. Só que ao invés de eu escrever esse resumo, eu vou fazendo isso na forma de esquema. Então repara, tem setinha, tem desenho, tá colorido, tá resumido, tá pequenininho, tá bem fácil de você bater o olho e você já, gineceu é isso, androceu é aquilo, o nome daquilo é outro, angiosperma tem flor, tem fruto, as outras não tem. Por que eu tô pedindo para vocês fazerem isso? E tem que fazer e colocar no caderno. Por quê? Porque isso aqui é o resumo de tudo que vocês aprenderam. Então, na hora que vocês estão fazendo isso aqui, vocês querendo ou não, vocês estão estudando, estão relembrando aquilo que eu falei. Então, toda aula vai ter mapa mental de alguma coisa para poder fazer. Vai chegar, agora tá difícil, tá chato fazer. Vai chegar uma hora que vai ficar tão prático que vocês vão fazer isso numa facilidade que vocês nem vão perceber, ok? Então não deixem de fazer, não deixem de montar o mapa mental, não deixem de me mandar para poder eu ver, dar uma olhada para ver se tá ficando legal, se tá ficando maneiro, se tem alguma coisa errada, se precisa acrescentar, se não precisa. Então tentem resumir tudo aquilo que vocês aprenderam, ok? Tranquilo? Então, dúvidas, por favor, me chamem.